Tudo bom, gente? Mais uma Flash Live, então. Semana passada eu fiz uma enquete sobre temas para eu abordar. Um dos temas era o que eu já conversei com vocês na semana passada, os piores hábitos para a coluna. E como teve muito voto, teve quase 100 votos também para eu falar sobre complicação na cirurgia da coluna, eu vou hoje falar aí 10, 15 minutos sobre as principais complicações mais comuns nas cirurgias de coluna. Então depois essa live vai ficar no IGTV para quem não conseguir acompanhar e tiver curiosidade e quiser saber. Então, primeiro de tudo, a gente precisa ter clara a diferença de complicação e erro médico, falando bem abertamente. Muitas vezes as pessoas põem tudo no mesmo balaio e não entendem a diferença do erro médico e da complicação. Do ponto de vista legal, existem 3 principais erros médicos, que são a negligência, a imperícia e a imprudência. Então, negligência é quando o médico faz a menos do que devia. O médico que não diagnostica um problema que devia ter diagnosticado, não atende ou não trata na hora correta o paciente. Por exemplo, o paciente está infartado e o médico diz, não, eu estou almoçando, daqui a 1 hora eu vejo esse paciente. Isso aí é uma negligência. Então esse é um primeiro erro médico que não pode acontecer. Ou então deixou de ver um problema que levou o paciente a sofrer. Por exemplo, no meio da cirurgia, viu que tinha um sangramento, ignorou o sangramento e deixou e fechou o paciente sangrando lá dentro, e isso causou complicação no paciente. Negligência. Segundo erro médico é a imperícia. É o médico fazer algo que ele não sabe fazer. Por exemplo, eu sou cirurgião de coluna e eu resolvi operar um coração. O paciente infartou, vou resolver fazer lá uma ponte de safena. Eu não tenho treinamento para isso. Não é porque eu sou médico que eu até posso fazer tudo, mas eu não devo fazer tudo. E o risco de eu acabar levando esse paciente a óbito porque eu resolvi operar algo que eu não sei é muito grande, e eu vou ser punido, eu vou sofrer consequências por exatamente eu fazer algo que eu não precisava ter feito nesse paciente, porque eu tecnicamente não tenho formação para isso. E o terceiro tipo de erro médico é a imprudência. É o oposto da negligência, é fazer mais do que devia. A negligência é não fazer o que devia, a imprudência é eu me meter a fazer mais do que eu precisava para esse paciente. Então, por exemplo, no caso de eu operar um infarto, além da imperícia de eu não saber, de eu fazer algo que eu não sei, eu estou fazendo mais do que eu estou sendo imprudente, porque eu podia ter chamado um cirurgião cardíaco para fazer. Então, a imprudência é isso. Ou então, por exemplo, um paciente com uma hérnia que não tem necessidade de fazer cirurgia, operei ele, ainda botei 10 parafusos nesse paciente que nem precisava ter botado. Eu fiz mais do que precisava e isso acabou causando rigidez, causou a coluna dele, eu destruí musculatura, eu criei uma artrodese, uma fusão no local que não precisava. Então isso é erro médico. É diferente de complicação. Complicação são exatamente as situações em que o médico não tem controle, e a maioria das vezes nem o paciente tem controle sobre o que aconteceu. É que nem pegar uma gripe, um resfriado. A maioria das vezes o paciente que tem um resfriado, ele não tem culpa que ele pegou o resfriado. A pessoa não diz, agora eu vou sair aqui no frio sem roupa só para pegar um resfriado. E muitas vezes a pessoa nem consegue saber a hora que ele pegou esse resfriado. Ter uma hérnia de disco. Isso não é culpa do paciente ter uma hérnia de disco, É um azar. Ele teve a hérnia. A maioria das vezes tem um componente genético de desgaste do disco. Nem sempre foi um acidente, nem sempre foi algo provocado. As complicações elas são na mesma ordem. Então, um paciente que tem uma hérnia de disco e evolui para uma perda de força da perna durante essa hérnia, sem nem ter operado, isso é uma complicação de uma hérnia. Isso não é culpa do paciente, ele que forçou para causar isso. E dentro da cirurgia, muitas vezes ocorrem complicações, que são exatamente essas situações de azar que acontecem pelo próprio problema, pela própria doença que está sendo operada, ou por questões do organismo do paciente que ninguém tem controle.
Os exemplos mais clássicos de complicação, e isso são, agora eu vou falar primeiro dos exemplos mais gerais, não específicos de cirurgia de coluna, é, por exemplo, um sangramento. Qualquer cirurgia que você está cortando, você está sujeito a ter um sangramento que muitas vezes não necessariamente foi um médico que viu uma artéria e resolveu cortar com a tesoura de propósito, ou mesmo sem querer. A maioria dos sangramentos são sangramentos difusos, de musculatura, da própria gordura, e muitas vezes a gente não consegue encontrar um único ponto para cauterizar. A maioria das vezes são sangramentos pequenos que a gente espera, põe uma compressa e resolve. Ele, em menos de 30 segundos, já parou de sangrar. Mas o sangramento é algo que pode acontecer em algumas situações, ter até uma lesão de um vaso, de uma artéria, de uma veia mais calibrosa, com dificuldade de cauterizar ou mesmo de suturar, de ligar e fazer a hemostasia adequada. Isso sempre, qualquer cirurgia tem esse risco. Infecção. A vasta maioria das infecções operatórias, elas são causadas por bactérias da nossa flora indígena, ou seja, das bactérias que estão na nossa própria pele, Staphylococcus aureus, Streptococcus, ou seja, a infecção hospitalar que se fala, aquela bactéria que veio de fora para dentro do paciente, é menos comum. A maioria das vezes a gente tem uma infecção superficial de pele, de tecido celular subcutâneo, ou às vezes ela se aprofunda, mas essa infecção, como eu falei, ela vem de bactérias comuns que estão já na gente. E pela baixa imunidade, pela manipulação de tecido, por um acúmulo de um hematoma, de uma necrose de tecido, essas bactérias aproveitam, se multiplicam e causam a infecção. E elas aí tem que ser tratadas de acordo, seja reoperando, lavando ou dando antibiótico. A reação anestésica é uma outra complicação que qualquer paciente submetido a uma cirurgia, mesmo com anestesia local ou uma anestesia geral, pode ter, até evoluir para um choque anafilático. Cada vez isso é menos comum. Hoje os anestésicos, os gases principalmente, são o mais inerte possíveis. Evoluiu muito a parte toda de farmacologia ao longo da evolução da medicina, principalmente nas últimas 2 décadas. É extremamente raro. Eu tenho mais de 1.000 cirurgias de coluna feitas, eu opero entre 150 e 180 cirurgias por ano. Eu nunca tive nenhum paciente com reação anestésica. Então é algo que é bastante incomum. Mas todas essas são complicações de cirurgia. Quando a gente pensa em cirurgia de coluna especificamente, quais são as complicações mais comuns pensando em cirurgia? Primeiro é a não resolução do problema. A pessoa tem uma hérnia, a gente opera a hérnia, mas a pessoa continua com dor, por exemplo. Muitas vezes a hérnia, que é a cartilagem que vazou para dentro do túnel do nervo, do canal, da medula, e está esmagando a estrutura neural, quando a gente tira a hérnia, o nervo continua machucado. É como alguém que tem um prego enfiado na sola do pé. A gente vai lá no médico e o médico tira o prego da sola do pé. Eu resolvi o problema, eu tirei o prego, mas o machucado no pé continua e a pessoa vai continuar com dor para pisar, com dificuldade para caminhar e essa ferida vai levar um tempo para cicatrizar. É muito comum isso acontecer em pacientes que têm compressão de nervo por uma estenose ou por uma hérnia. A gente faz a descompressão, mas a pessoa continua tendo alguma dor residual, seja fraca, moderada, intensa, não importa. E isso muitas vezes é frustrante, tanto para o médico quanto para o paciente, que pensa que ele vai operar e no dia seguinte sai correndo sem dor nenhuma. 95% dessas dores neuropáticas, dores residuais, elas se resolvem ao longo do tempo. Em algumas semanas ou em 3 a 6 meses, a maioria desses quadros de dor residual se resolve. Em algumas situações, a gente continua com um problema central no cérebro. Eu não estou falando de questões emocionais ou psicológicas, mas sim de cérebro, de córtex cerebral, na região do cérebro que ele maneja a dor, porque a dor é uma experiência central. Quando eu dou uma martelada no meu dedo, não é meu dedo que dói, é o meu cérebro que dói, na região que ele cuida do dedo, mas quem avisa a dor é o cérebro, não é o dedo em si não dói. Só que ele manda impulso elétrico para o cérebro, eu tenho consciência da dor e aí meu cérebro avisa, dor no dedo. Por exemplo, quando eu estou anestesiado, que eu estou inconsciente, eu não tenho dor, mesmo eu cortando o meu dedo ou dando uma martelada no dedo de um paciente. Porque ela é central, isso é muito importante a gente entender. E muitas vezes eu resolvi o problema periférico do paciente, eu tirei a hérnia, eu abri a estenose, eu resolvi uma fratura, corrigi uma artrose, mas centralmente o meu cérebro continuou tendo estímulo. E isso é o que a gente chama de dor crônica. Então a gente resolveu a situação, a causa da dor, mas o cérebro continuou tendo estímulo de dor.
E aí a gente faz exame, faz ressonância, faz eletroneuromiografia, mostra que o paciente não tem nada e o paciente diz, poxa, mas por que eu ainda tenho dor? Porque a gente precisa ir resolver muitas vezes com medicação, neuromoduladores, alguns fármacos, alguns remédios, para fazer exatamente o cérebro esquecer esse quadro de dor que ele continua estimulando. A dor crônica é muito frustrante e é um problema sério porque ele impacta a vida dos pacientes de maneira devastadora, porque começa a piorar a qualidade do sono, qualidade de concentração, as relações sociais dessa pessoa, a capacidade de trabalhar, e isso vai realmente minando e levando a pessoa a quadros de depressão, de ansiedade, de fibromialgia, por causa desse estímulo de dor crônica. Falando especificamente de hérnia, a gente tem uma outra situação que é a recidiva da hérnia. Então o paciente teve uma hérnia, operou e aí em algum tempo depois volta a ter hérnia. Também é muito frustrante, muitas vezes o paciente questiona, poxa, mas por que isso aconteceu comigo? Eu cuidei tão direitinho. A recidiva não tem relação com o mau cuidado do paciente e nem com uma cirurgia mal feita. A hérnia foi retirada, o fragmento vazou, mas esse disco está doente, por isso que ele herniou. Ele já está doente, ele tem uma arquitetura já que está falha, ele já tem uma estrutura que está inadequada por processo de degeneração, de envelhecimento, de desidratação. E pela literatura médica, 3 a 10% das hérnias de disco recidivam. Então, praticamente cada 10 pacientes que a gente opera, um acaba tendo hérnia de novo. Uma boa notícia é que só 10, 12% dos pacientes que têm recidiva precisam de nova cirurgia. Ou seja, 85, 90% aí desses pacientes não precisam reoperar. Então, é comum e 2/3 das recidivas são no mesmo disco que já teve uma hérnia prévia. E 1/3 em um novo disco. É como ter uma cárie, você foi no dentista, fez obturação, tratou a cárie. E tempos depois você volta no dentista e tem uma nova cárie em outro dente. Ou até no mesmo dente que já teve obturação. É possível? É possível. Se eu escovar dente, passar fio dental, eu diminuo esse risco? Sim, a mesma coisa, óbvio, que se eu cuidar do meu peso, da minha postura, fazer um fortalecimento muscular, me manter ativo, eu diminuo esse risco? Eu diminuo, mas mesmo assim pode acontecer em pessoas que têm predisposição. Que mais? Cirurgia cervical, disfagia, dificuldade de engolir, sensação de comprimido entalado, é muito comum nos primeiros dias pós-operatório, porque foi manipulada a região do esôfago, tinha tubo da anestesia na região, então é uma queixa comum, transitória, a maioria das vezes em 1 ou 2 dias o paciente já resolveu isso, mas é comum nos primeiros dias. Rouquidão, porque a gente tem um nervinho aqui chamado laringo recorrente, ele é manipulado, muitas vezes pode levar o paciente também a ficar rouco nos primeiros dias. A vasta maioria das vezes é transitória, a não ser que tenha uma lesão mais completa desse nervo. E sensação de dor posterior, torcicolo, contratura muscular, também é uma queixa comum em pacientes em pós-operatório. Esse já a de médio prazo. Então, a curto prazo é a sensação de disfagia na cirurgia cervical. Médio prazo, a partir de 2 semanas a 2 meses, é um momento que muitos pacientes dizem, poxa, já melhorou a dor que eu tinha do braço, eu já não tenho mais aquela dor do pescoço de antes, mas agora eu tenho um torcicolo que está o tempo todo, na hora que eu vou dormir parece que piora, porque a nossa musculatura de trapézio se insere na base do crânio, vem aqui na região dos ombros e vai até a região ali dorsal, e esse músculo fica contraído como um mecanismo de defesa, não é uma coisa voluntária do paciente, e muitas vezes ele fica em espasmo, e aí precisa de acupuntura, de remédio, de físio para soltar. Às vezes o paciente fica com essa dor chata por semanas, assim. Mas todas elas são situações transitórias. E risco de ficar aleijado, cadeira de roda numa cirurgia cervical ou numa cirurgia lombar. Esse risco é mínimo, ele sempre existe. Como cirurgia, a gente fala que é risco controlado. Toda cirurgia tem risco. Se algum médico disser para você, não, essa cirurgia não tem risco, foge que ele é mentiroso, é charlatão. Toda cirurgia tem risco, a gente não pode dizer que não existe risco. Da mesma maneira que você ir até o médico tem risco. Porque você pode de carro ser assaltado, você pode sofrer um acidente, você pode furar o pneu, pode tomar uma bala perdida. Tudo na vida tem risco. Mas você não deixa de ir até o médico, de ir até o trabalho, de ir até o mercado, porque vai que me assaltam, vai que eu sofro um acidente de carro. Por quê? Porque é risco controlado. Você dirige com atenção,
sóbrio, na velocidade correta, tem carteira de motorista, e isso faz com que esses riscos se tornem mínimos, a ponto de a gente não deixar de fazer as coisas. A cirurgia é a mesma situação. Então, se o médico tem uma formação correta, tem treinamento, fez um diagnóstico correto, uma indicação correta da cirurgia, usou material adequado, os riscos se tornam mínimos, né? Se a gente falar globalmente, qual que é a taxa de sucesso na maioria das cirurgias de coluna? Hoje elas pairam em torno de 90% de bons e ótimos resultados. Algumas cirurgias vão lá para 70%, 80%, por exemplo, tratar lombalgia pura com artrodese, aí vai lá para 70%, já não é tão interessante. Como eu tenho taxas de 92%, 95% aí nas hérnias de disco, de bons e ótimos resultados. Média global de complicação paira em torno de 1%. Algumas cirurgias 0,3%, 0,5% de complicação, outras vão para 2% a 5% com cirurgias um pouco mais complexas. Risco de ficar aleijado, cadeira de roda, é anedótico hoje, pode acontecer, mas realmente tem que ser uma barbaridade para acontecer. Por exemplo, o paciente pode fazer uma hipotensão durante a cirurgia, baixar demais a pressão pelo processo anestésico e isso fazer uma isquemia medular, falta sangue para a medula e aí ele ter um sofrimento medular porque a pressão dele caiu demais durante a cirurgia. É tragédia, é anedótico, ou seja, é uma coisa que a gente ouve falar em um caso que aconteceu em tal país, mas isso pode sim acontecer. Mas isso pode acontecer até sem cirurgia. Eu posso ter um infarto medular sentado no sofá vendo TV e de repente quando levantar cair no chão. Eu já vi paciente assim, já aconteceu. E eu já atendi um paciente no hospital de reabilitação que a situação foi essa. Um cara jovem estava vendo filme com a namorada, levantou, caiu no chão infartado, só que não era do coração, era da medula e ele ficou paraplégico. Então é que nem ter infarto, é que nem ter derrame, isso pode acontecer. Por isso que não justifica na maioria das vezes, então eu não vou operar porque tem risco. Só que não operar também tem risco. Isso é o que eu queria concluir dessa conversa rápida, que hoje os riscos são controlados e na maioria das vezes quando a cirurgia é bem indicada é que a gente pesou na balança custo-benefício e sem dúvida as vantagens são muito maiores que as desvantagens. Para cada paciente e para cada patologia e para cada cirurgia existem riscos específicos e é isso que você tem que debater com o seu médico quando você tiver um problema e tiver uma consulta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta específica aqui, está no Código Civil bem colocado. Obrigado, Olga. Morro de medo de cirurgia de quadril para fazer. O que eu sempre digo para os pacientes com relação à cirurgia de coluna, quando a sua dor, o seu sofrimento for maior que o seu medo, você vai aceitar fazer. Se torna natural. Tem luxação congênita quadril, o médico está empurrando, acho que deve estar com medo de fazer. A maioria das vezes não é medo, às vezes eles não perceberam um bom perfil psicológico do paciente para enfrentar a cirurgia, às vezes eles pesaram esse custo-benefício e não acham que vai ser válido, ou não acham que compensa para o paciente fazer, ou não sentiram que exatamente isso está muito claro, e aí a gente prefere investir em tratamento conservador. Oi? O que mais? Eu sinto dores na coluna cervical, onde esse problema pode refletir? Problemas na cervical caracteristicamente se irradiam para baixo, para os braços. Então pode ter dor no ombro, pode ter formigamento nas mãos, pode ter perda de força para pegar às vezes um objeto. E em situações mais graves, como uma mielopatia espondilótica cervical, que é uma situação em que tem compressão e sofrimento da medula, você pode começar a ter até dificuldade de caminhar, né? Chama marcha táxica, a pessoa começa a caminhar que nem bêbado porque falta firmeza para pisar. Não é fraqueza, é falta de firmeza. Isso também pode vir da cervical. Estou há 9 anos com hérnia de disco na lombar e artrose. Perdeu o tempo de tratar. Se você já está há 9 anos com um problema e continua com sintoma, é porque o tratamento está incorreto, já tem que pensar em tirar essa hérnia, né? Não justifica ficar vivendo com dor. Tá bom, gente? 20 minutos de live. Eu vou gravar, deixar isso no IGTV para quem quiser. Alguém surgiu dúvida, pode mandar mensagem também que eu respondo. Tchau para todo mundo.